Senhoras e senhores, boa noite. Esta semana eu queria propor para vocês uma reflexão sobre as cadeias de suprimento globais. Percebam que esta crise que nós estamos vivendo evidenciou um problema sério com relação às cadeias de suprimento globais. Percebam que nós estamos vivenciando um problema grave porque grande parte do mundo, para não dizer a grande maioria do mundo, depende de equipamentos e materiais da China. Estou falando de máscaras, estou falando de EPIs de uma forma geral, estou falando de respiradores. A maior produção desses materiais está na China. E a China, por conta da crise do coronavírus, ela teve que parar algumas das suas regiões, e isso acabou causando uma quebra nas cadeias de suprimento, não só desses equipamentos, desses materiais, mas de uma forma geral, causando problemas em diversas cadeias, em diversos produtos, em diversos ramos de atividade. E agora a gente está vendo aí uma corrida por esses equipamentos, quer dizer, o mundo inteiro precisando desses equipamentos, EPIs para enfermeiros, para médicos e respiradores, e nós temos um gargalo aí porque é um único país que fabrica esses produtos. Um outro problema muito semelhante a esse está acontecendo com os insumos, com os fármacos, com os insumos para medicamentos, que grande parte desses insumos vem da Índia. E a Índia, ela está em lockdown, ela está fechada. O governo da Índia fez uma quarentena, impôs uma quarentena muito mais severa do que a nossa. Porque se a gente for, vamos ser bem francos, o Brasil está vivendo uma quarentena meia boca, né? Se você for lá no IP, você vai ver gente caminhando, gente correndo lá como se nada tivesse acontecendo, colocando em risco sua vida, colocando em risco as vidas das pessoas com quem ela convive. De qualquer forma, voltando para a Índia está fazendo lockdown, fechou completamente, está todo mundo em casa, quem sai é multado, quem sai apanha. Na Índia a coisa está mais séria. E percebam, e eu quero só chamar a atenção de vocês, que o número de casos e de mortes na Índia, apesar dela ter uma população de 1 bilhão e 300 mil pessoas, está muito menor o número de casos e muito menor o número de mortes. O Brasil só tem 200 milhões de habitantes e tem 1.700 casos que chegamos hoje, e 1.900 mortes, salvo engano, chegando às 2.000 mortes. Então, só para a gente começar a perceber que a quarentena funciona, né? Os números da Índia mostram isso. E como a Índia é uma grande produtora de insumos farmacêuticos, né, os insumos para a fabricação dos remédios, a gente vai ter problemas aí, já tem alguns países com problemas em produzir medicamentos. Percebam que quando a gente fala em cadeia de suprimento global, a gente está falando exatamente disso, de você buscar lugares onde você tem os seus insumos e suas matérias-primas por um preço melhor, um preço mais barato do que você teria ao fabricar isso no seu país. Então, eu não vou, obviamente, saber os números exatos, mas é óbvio que é muito melhor você comprar uma máscara na China por 10 centavos, estou só dando um exemplo, do que fabricar ela aqui a 50 centavos. Então, é óbvio que é muito mais negócio você comprar de lá. O problema é que quando todo mundo está querendo os mesmos equipamentos, você tem o problema que nós estamos vivenciando, que o mundo está vivenciando hoje. Então, e aí a gente tem um papel importante. Eu falava semana passada, né, da área da gestão e negócios, que é a logística, que ela tem um papel fundamental nesse cenário
das cadeias de suprimento globais, porque são os profissionais de logística que cuidam, né, de fazer esse acerto, de fazer esse planejamento, essa organização dessas cadeias de suprimento globais, até para que não haja falta de produtos, não haja falta de insumos, não haja falta de matérias-primas. Vale a pena estudar esse assunto, então. E aí, para a gente terminar, nós tivemos 3 perguntas, eu vou responder bem rapidamente as 3 questões que foram levantadas aqui por alguns de vocês. Primeira pergunta: por que nós não estamos tendo aulas online, aulas virtuais? As coordenações dos cursos, a direção do IFAC, a reitoria, as direções dos campos fizeram um levantamento, pediram um levantamento para que se verificasse se todos os alunos teriam disponibilidade de um computador e internet em casa para assistir às aulas e fazer as tarefas, fazer as atividades que porventura o professor possa solicitar. E só seria possível nós termos aulas online, aulas virtuais, se todos os alunos da sala tivessem computador e tivessem internet em casa para assistir às aulas, como eu falei, e realizar os trabalhos. Então, como pelo levantamento muitos alunos não têm, ou não têm o computador, o notebook, ou não têm a internet, fica difícil a gente ter aula virtual. Então, ainda vendo essas possibilidades, mas enfim, por enquanto ainda não foi aceito isso. Segunda pergunta: quando a gente vai voltar a ter aula? Para responder essa pergunta, a gente precisaria ter uma bolinha de cristal. Assim, nós temos uma situação complicada, nós não temos vacina e nós não temos remédios que funcionem para evitar problemas mais sérios, mortes e etc. O Acre, nós estamos hoje, salvo engano, com 20 casos, na média 20 casos por dia, o que é um problema sério, porque a gente coloca isso, um prognóstico para as próximas semanas não é bom. Haja visto que nós estamos atrasados, chegou aqui depois do que chegou na Europa, que chegou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia, a média de mortes é 1.800 mortes por dia nos Estados Unidos, com toda a tecnologia, com todos, enfim, são os Estados Unidos da América. Manaus também, vou falar do Brasil, né? Manaus, o número de mortes era em média 30, nas últimas semanas saltou para 100 mortes por dia. Está em colapso lá o sistema de saúde, o sistema funerário, então a gente tem que se preocupar e aí a gente tem que fazer a nossa parte. Então, para responder a pergunta, a gente não sabe. Pode ser daqui a 2 meses, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 2 anos. É impossível hoje dar uma resposta efetiva para essa pergunta. Vai depender de uma vacina, vai depender de remédio e vai depender de testes. A gente testar a população para ver qual o percentual de população que já tem os anticorpos, que já foi contaminada, que já tem anticorpos. Lembrando que 80% da população não vai sentir nada, vai ser assintomático. Mas a gente precisa saber qual é esse número para que a gente possa pensar em voltar às atividades normais. E uma última pergunta, que alguém perguntou aqui, é se eu já li todos esses livros que estão aqui atrás. Vocês sabem que eu sempre cobro vocês e sempre digo a importância da leitura, que vocês leiam, leiam, leiam. Seria hipocrisia da minha parte se eu cobrasse vocês de uma coisa que eu não faço. Então, não vou dizer que li todos, porque tem uns livros de coleção aqui em cima, que eu li alguns, não li todos, mas daqui para baixo, a grande maioria, sim, eu li. E aproveitem essa quarentena, esse distanciamento social para ler. Leiam, 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 leiam.
Obrigado pela paciência. Semana que vem a gente volta. Um grande abraço a todos.